Todos ouvindo, claro? Aí, sim. Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre minha caminhada terrena. Na verdade, é minha programação reencarnatória, minha jornada, o que eu estou fazendo aqui nesse plano terreno. Nesse momento, nós estamos no Centro Espiritualista Amor e Luz, na rua Antônio Carlos Lopes, número 73, na cidade de Porto Alegre, bairro Medianeira. E qual é a missão da nossa alma? Não do nosso corpo, da nossa alma. O que a nossa alma veio fazer encarnada num corpo terreno? Interessante isso. Ela veio evoluir. E a alma só evolui quando se veste de uma vestimenta terrena. Pela nossa concepção, tá? O universo é muito grande. E nós somos um grãozinho de areia perante todo o universo. Nós estamos aqui, seres pensantes, seres que acreditam em uma força superior, acreditam no Criador. Nós somos um pedaço desse Criador, uma centelha divina, fizemos parte de um todo. E nesse momento, a forma que nós estamos é aquela forma que nós precisamos para evoluir. Nós nascemos no Brasil, já falei isso, cidade de Porto Alegre. Aqui nós não temos guerras, temos outros tipos de incomodações, vamos dizer assim. Mas no fundo temos um privilégio de ter encarnado aqui, não na Síria, não naqueles países orientais, que é bem diferente de nós, né? Somos um país católico, espírita, tolerante com qualquer tipo de religião que aqui está, né? Essa tolerância, ela é salutar. Somos todos irmãos, provemos todos da mesma fonte, que é o Criador. Estamos aqui em busca da nossa luz. Nós somos seres de luz que estamos vivendo uma jornada na carne. Nós somos seres de luz. Um dia nós vamos alcançar a mesma magnitude que o Cristo alcançou. Vamos demorar um bom tempinho, mas nós estamos a caminho. No momento em que nós procuramos uma casa espírita ou procuramos uma religiosidade, significa que nós estamos prontos, a nossa alma, a nossa mente pede que nós tenhamos um conhecimento um pouquinho a mais do que os bens materiais. Queremos alimentar também um pouco a nossa alma, o nosso espírito. E a função da nossa alma aqui é se desenvolver, se iluminar. A função da nossa alma aqui é também fazer com que o nosso corpo procure o perdão, passar o perdão. Nós não fomos boas criaturas em vidas passadas, e essa não é a única vida que nós estamos presenciando nesse momento. Basta ver a história da humanidade. Quando Cristo veio à Terra, possivelmente a gente estava lá também. Acreditando ou não, imagina naquela época com todos aqueles deuses que tinham Deus para o amor, Deus para o vinho, Deus para a colheita, Deus para as flores, para o rio, para o mar, e a infinidade. Aí o Cristo veio dizendo que Deus é um único e que o reinado dele não era desse mundo. Imagina só que revolução que foi feita em mentes de pessoas ainda que não estavam preparadas. A maioria, 99,99%, não estava preparado para absorver aqueles ensinamentos. Eu vou citar um exemplo do meu colega Ivan, que estava chegando aqui, eu já ia falar. Vivemos naquela época, nos anos
de Cristo, quando Cristo estava no planeta. Possivelmente participamos da época em que ele era jovem também. Possivelmente estávamos escutando ele em algum lugar quando ele foi dos 30 aos 33 anos praticamente pregar o evangelho. E aí o Ivan nos relata que ele teve uma vivência um pouco depois dessa época, quando os cristãos eram perseguidos pelos romanos, que foi numa grande época, até que um dia os romanos viram que os cristãos pregavam um reino que não era desse mundo, não era um reino material, então não era um reino que estaria prejudicando a materialidade da época, não estava contra o imperador nem nada. Era um reino divino, um reino da eternidade. E aí o nosso colega, que era alguém lá, que ia para o Coliseu assistir os cristãos serem sacrificados e não tinha nenhum sentimento. Por que que não tinha nenhum sentimento? Como é que o filho de um carpinteiro e um próprio carpinteiro vai falar contra a religião dos meus pais, dos meus avós, todas aquelas crenças de toda a humanidade daquela época tinha? Como é que ele vem dizer que tudo isso é errado? Tem mais é que ser sacrificado mesmo, né? Aí o Ivan veio de encarnação em encarnação e hoje é que ele é um professor nosso espiritualista. E isso é bonito, porque todos nós, independente do rumo que nós estamos hoje, sempre vamos caminhar para a luz sempre vai estar nos protegendo, mesmo que nós estejamos na escuridão. Mas a luz se abre, às vezes nós temos pequenos lampejos assim de amor, de carinho e se fecha. E voltamos à nossa vida material. Então nós temos que, além de evoluir, da nossa alma evoluir, nós viemos aqui também para resgatar débitos passados, como raiva, como desconfiança, como orgulho, como... isso é o perdoar. É uma palavra pequena, mas tem um significado profundo, que nem a nossa música Ho Oponopono. Se a gente for parar para pensar, sinto muito, quem diz sinto muito? Sinto muito, te magoei. Quem fala isso? Normalmente a gente procura justificar aquela nossa conduta, né? Mas nunca para o outro dizer, sinto muito, eu te magoei. Mas eu te magoei por isso, por aquilo. Quando o Cristo disse, conheceis a verdade vos libertará, é a verdade nossa, do nosso interior, do nosso coração, do nosso íntimo. Essa é a nossa verdade. Quando ele falou também orai e vigiai, é eu orar e eu vigiar o que? Os meus pensamentos, as minhas atitudes, as minhas palavras. Porque uma vez proferida uma palavra, saiu. E o resultado que ela faz pode ser muito grande, muito desgastante. E não tem como consertar. Então a gente tem que saber muito o que falar, como falar, principalmente para os nossos filhos, nossos entes queridos, nossos amigos, as pessoas que nos cercam. Quando nós somos uma pessoa que é expandida espiritualmente, ou seja, a pessoa, ela sempre procura ter uma palavra de conforto a quem quer que seja, essa pessoa é uma fonte de luz. E ela vai atrair sempre pessoas que querem uma palavra de conforto, alguma coisa, um abraço. Nossa, o poder de um abraço é a coisa mais fantástica do mundo. Um abraço diz que é um laço que se dá por fora, mas desata os nós pelo lado de dentro da gente. E isso é fantástico e é real. A nossa missão nesse planeta, nesse momento de transição, é ser feliz. E nós escolhemos encarnar, reencarnar nessa época. Por que nessa época que o mundo de repente está um caos? Porque nós tivemos
um bate-papo com os nossos irmãos espirituais antes de vir para cá, e nos comprometemos a ser solidários, a ajudar. De que forma que eu posso ajudar? Sendo bom, tendo bons pensamentos, tendo uma família unida, tendo amigos que gostam da nossa companhia, tendo os nossos filhos sendo criados para o bem. Às vezes tem pessoas que não acreditam em nada, mas têm uma conduta exemplar, uma conduta reta, tranquila, bacana. E nós espiritualistas procuramos sempre ter uma conduta de acordo com as nossas crenças. Não adianta ficar aqui dentro, receber tudo o que precisa receber, sair naquele portão ali fora e continuarmos sendo os mesmos. Sentindo raiva, sentindo ódio, sentindo inveja. Isso não vai adiantar absolutamente nada. E vamos estar sempre no ciclo vicioso. Eu vou no lugar, consigo melhorar um pouco, saio na rua, volta tudo aquilo outra vez. Ontem à noite, às 19h30, tivemos aqui nesse local, aqui onde eu estou, tinha uma moça chamada Semadar, que falou sobre o nosso autoconhecimento. Quem faz autoconhecimento? Quem consegue se escutar? Quem consegue saber como é? Como eu sou? Por que eu reajo de uma forma em determinadas situações? Quando a gente sente raiva de alguém, é porque aquele alguém despertou um gatilho na gente. Quando a gente sente raiva por uma situação, é que aquela situação despertou no nosso coração alguma coisa que fez a gente ter essa atitude. Mas isso a gente pode dominar. No momento em que nós nos espiritualizarmos, pensar que o mundo só vai melhorar, a nossa família só vai melhorar, o nosso bairro, nossa comunidade só vai melhorar quando a gente se melhorar. Quando as minhas atitudes foram atitudes de bem-querer às outras pessoas. Quando as minhas atitudes foram atitudes solidárias com outras pessoas. Quando eu tiver um bom coração. Isso vai melhorar. Tem um exemplo bonito, muito lindo, eu acho fantástico. Vamos nos reportar à época que nós estávamos namorando. Vamos nos reportar a época um pouquinho antes desse nenenzinho nascer, no dia do nascimento dele, não é uma felicidade, o mundo está em glória, tudo bonito. Claro, depois que nasceu, bacana, né? E quando a gente namorava também, a vida não era mais fácil, não era mais agradável, problemas não existiam, eu estou apaixonado, eu estou feliz, eu exalo felicidade para todos, em todos os lugares. Isso não é fantástico? E aí a gente vai passando o tempo, a sociedade vai nos cobrando, tu tem que usar tal roupa, tem que ter tal carro, tu tem que ter dinheiro para isso, para aquilo, tem que ir em tal restaurante. E às vezes a gente não tem e começa a se sentir frustrado. E se a gente se sente frustrado, a gente se fecha. E se a gente se fecha, o nosso coração aperta. E se o nosso coração aperta, aquela glândula timo que está atrás do coração fica fechadinha também. E essa é uma glândula que tem que estar expandida, porque ela é expandida, nos traz alegria, carinho, conforto, compreensão, entendimento, aceitação. A aceitação, isso é fantástico. A aceitação. Não fazer discriminação nenhuma, porque cada ser humano é único. Cada ser humano, por ser uma obra de Deus, ele está aqui para a sua evolução. Eu tenho a minha jornada, eu, Jorge, aqui tenho a minha jornada. Estou com 63 anos e o meu despertar espiritual não faz muito tempo, não. Participava de centro espiritualista, sim. Mas só como sentadinho, bonitinho, recebendo atendimento e ir embora. Hoje nós estamos numa forma diferente de pensar. 63 anos, de repente eu demorei 55, 58, 60 anos para conseguir
Pensar, bah, esse aqui é o meu caminho, é o caminho que eu me sinto bem, e como é gostoso, e como é legal, e como é prazeroso a gente vir para aqui, para o CEAL, e conseguir transmitir um pouco de carinho, de amor, de afeto, de compreensão, de ternura, de expansão do conhecimento da gente, ou esse monólogo que eu acho que deveria ser um diálogo. É muito interessante isso, é muito bom, faz bem para a alma. Aqui vocês escutando também vão se encaixar em alguma coisa. A nossa vida, nós somos o resultado hoje, a nossa vida atual é o resultado de todas as nossas escolhas. As nossas escolhas às vezes não são as melhores, mas são as ideais naquele momento. Mas o nosso rumo sempre é suscetível à mudança de rota. A nossa vida, de repente, a gente pode estar numa forma não muito correta, mas um belo momento encontrar o caminho certo, que para a gente, para a alma da gente, vamos nos sentir bem, vamos nos sentir tranquilos, vamos nos sentir principalmente em harmonia. E se a gente está em harmonia, o nosso coração está expandido, a nossa vida está feliz, a nossa vida está alegre, a nossa comunicação com qualquer pessoa é muito positiva, a gente leva sempre carinho, leva sempre amor. Essa é a nossa missão atual. Independente da nossa forma, do nosso formato, independente se nascemos masculino, feminino, independente de qualquer coisa, a nossa alma está para ser desenvolvida, iluminada, e está se utilizando desse nosso corpo, atualmente. E esse nosso corpo, essa nossa família, é a melhor que tem para a gente cumprir o que nós programamos com os nossos amigos espirituais, com os nossos mentores. Tanto é que nós não ficamos sozinhos nunca. Eu aqui na frente, aparentemente, estou sozinho, mas eu estou cercado por um monte de irmãos espirituais. E com certeza absoluta, alguns deles ou um deles me inspirando aqui para falar. Porque a gente não usa o data show. Procuramos puxar daqui, ó, do coração. Experiências que a gente vive. E experiências que a gente está programada para viver. Com muito carinho, muito amor, muita alegria. Nessa época dessa transição. Que esse mundo está um caos, o planeta Terra vira um caos, mas perante o universo, está tudo certo. Esse momento de transição planetária, onde novas energias estão chegando, nós escolhemos para vir aqui para ajudar. Esse conhecimento, o fato de vocês estarem aqui agora, e vem aqui quem tem que vir, quem se achou chamado, e quem precisa escutar um pouco disso, está presente aqui, com certeza. E, de repente, um pequeno lampejo de solidariedade, de vontade de fazer alguma coisa, de melhorar a minha família, a escola, o bairro, a igreja, não importa. Vamos dar o primeiro passo também, se sentir chamado, dar o primeiro passo de ajuda humanitária para o nosso bairro, nossa praça, nossa rua, nossos vizinhos. Isso somos nós, em evolução. E com certeza, cada ato que nós fizemos de melhoria para o nosso semelhante fica registrado lá num caderninho, que o dia que a gente for fazer o nosso encontro com aquele mentor que várias vezes falou no nosso ouvido e a gente nunca ouviu, né? A maioria não ouve o mentor falar, aí vamos ver que, puxa vida, numa determinada época eu fiz umas coisas boas, eu ajudei fulano, beltrano, ciclano, um cachorrinho, uma escola, a igreja, o centro espiritualista, meu filho, o meu pai, não importa. E fica tudo registrado. As coisas boas estão registradas para nos ajudar, como também fica gravado na nossa aura as coisas ruins também. O corpo físico, etérico e no corpo astral, que é o nosso corpo de emoções e sentimentos. Também fica registrado ali. Então, cada minuto da nossa vida é registrado de alguma forma.
E quando nós formos lá para o mundo maior, nada fica escondido e é puxado toda a nossa fichinha para ver o que é que a gente se comprometeu a fazer nesse plano terrestre aqui nessa época, o que é que a gente fez e o que deixou de fazer. E se a gente até, em vez de ir em linha reta, começou a fazer coisas que não foi programada com os nossos irmãos espirituais. Mas o mais importante é a gente sentir coração livre, a nossa vontade de ajudar o próximo, a nossa tranquilidade, nossa felicidade. Isso é importante, ser feliz. Nós viemos aqui por nossa alma evoluir, para nós, pessoas encarnadas, sermos felizes. E tudo o que nos acontece é fruto das nossas escolhas. Nós somos os responsáveis pelos nossos acontecimentos. Nós somos os responsáveis pelo que acontece conosco. Não é fulano, beltrano, ciclano, não. Somos nós. Quando a gente tem uma autoestima, a gente está tranquilo, estamos expandindo, estamos ajudando os nossos irmãos também a evoluir. Quando nós temos uma baixa autoestima, a gente se sente um coitadinho, se sente pisoteado por todo mundo, mas isso a gente permite, a gente não dá um basta nisso aí. E por que a gente sente a baixa autoestima? Qual é o fator que desencadeia isso? No momento em que nós fizermos o nosso autoconhecimento, e tem algo bem simples para fazer. Todo mundo acorda pela manhã, vai na frente de um espelho. E a gente olhando aquele espelho e perguntando para aquela imagem refletida lá, eu gosto de ti? Eu sou feliz? Essa é a pergunta que tem que fazer. E se a resposta for sim, beleza. Se a resposta for não, vamos fazer um autoconhecimento, um autodescobrimento, para ver o motivo pelo qual nós não estamos felizes com a nossa imagem refletida. Se todos nós somos merecedores da graça divina, todos nós somos merecedores. E temos que nos achar merecedores, sempre. Às vezes nós encontramos amigos que são fora de série, que vêm, nos dão um abraço carinhoso, caloroso, nos trazem boas palavras. Outras vezes encontramos amigos que a gente tem que dar boas palavras porque estão numa situação não muito boa. E a nossa vida vai vivendo dia a dia, hora a hora, minuto a minuto, em altos e baixos. Mas depende de nós sermos felizes ou depende de nós sermos infelizes. Eu faço o meu exercício, eu me olho no espelho, olho para a minha cara e disse, eu gosto de ti, cara, assim como tu é. Procurem fazer isso e sintam a resposta. Se olhar no espelho e perguntar, eu gosto? Eu me amo? É interessante isso, que a gente vai estar sozinho, não tem plateia para nos julgar. Outro fato, julgamento. Nós aprendemos a não julgar ninguém, cada um é o que é. Está no momento da pessoa, se despertou para um conhecimento maior, conhecimento da doutrina espírita, ou da parte divina, ou da parte espiritualista. Se despertou, ótimo. Se não despertou, ainda não é tempo, não está maduro o suficiente com conhecimento, ou nesse momento não está pronta para ter um conhecimento maior, para expandir o seu coração, para ajudar outras pessoas. Tem um pequeno exemplo também de um grupo de pessoas que foram fazer uma excursão, ficaram num hotel. Dia seguinte, todo mundo levanta. Os que levantam mais cedo, preparam o café e vão chamar
os outros colegas, mas nem todos ficaram felizes porque foram chamados para tomar o café. E um café gostoso. Na parte espiritual é a mesma coisa. Tem gente que é chamado cedo, tem gente que ainda não está no momento de receber essa bênção. Mas mais cedo ou mais tarde vai receber, com certeza vai. A proposta nossa nesse planeta é ser feliz. A nossa alma vai se desenvolver. Ela vai desenvolver bastante ou só um pouquinho, depende da nossa conduta. E para isso a gente tem um mentor, que o mentor fica nos gritando no ouvido, nos intuindo, dizendo não está no caminho certo ou está no caminho certo. Continue. E a gente não escuta. Mas a coisa mais gostosa do mundo, uma pequena forma de saber se a gente está trilhando um bom caminho, é perguntar para o coração da gente mesmo. Eu estou no meu bom caminho? E fica quietinho, paradinho. O coração ficar assim, tranquilo, sereninho, beleza. Se ele der aquela apertadinha, a gente diz, opa, não é aí. É simples, e é nosso, isso é nosso. E a gente pode fazer isso. A gente pode orar também. A gente pode fazer um ponto, nós podemos transformar a nossa casa num ponto de luz, fazendo o evangelho no lar. Quantos fazem evangelho no lar aqui? Tá certo. Ótimo. Evangelho no lar, nós utilizamos o evangelho segundo o Espiritismo, escolhemos um determinado dia da semana, de segunda a domingo, não importa qual dia e não importa qual horário. Posso fazer sozinho ou posso fazer com alguém da família. Faço uma prece, é o mais simples possível, faço uma prece de agradecimento, né, por fazer o evangelho no lar, abro o evangelho, leio aquele ponto, que normalmente é uma lição que vai caber para nós tranquilamente, vai servir, que é uma luva. A gente reflete bastante sobre aquele aprendizado ali. Se tiver mais de uma pessoa, pode comentar. Depois, mais simples, faz uma oração também de agradecimento. E normalmente a gente deixa um copo d'água junto, ou uma garrafinha de 500 ml de água. Pede para a espiritualidade fluidificar aquela água, bota as energias positivas e tudo que a gente precisa. E pronto. Aí todos os dias da semana escolhido, se é uma segunda, por exemplo, quarta-feira, quinta-feira, hoje, 20 horas. Então, às quintas, às 20 horas, eu vou fazer o Evangelho no Lar. Isso é salutar. E isso transforma a nossa residência num ponto de luz. E quem faz o Evangelho no Lar nota que fica mais gostoso dentro de casa. Muito legal. Muito melhor. Pode utilizar a Bíblia também, sem problema nenhum. Eu utilizo na minha casa o Evangelho segundo o Espiritismo, que já repassamos já mais de 2 vezes. Mais de 10 anos que a gente faz. A missão na nossa alma sempre vai ser desenvolvimento, procurar luz. E nós, encarnados neste momento, temos que ajudar o nosso espírito a se desenvolver. E não a sofrer, pagar no umbral, coisas que a gente poderia ter evitado aqui. Nós vivemos no mundo material. Temos que ter o mínimo para sobreviver? Sim. Podemos ter bastante coisas, bens materiais? Claro. Somos merecedores de tudo. Mas o que a gente for fazer com esses bens materiais é que é a diferença. Se a gente acumula só para a gente, quando passa para o outro lado, por que tu ganhou tanta coisa e ficou só para ti? E agora? Por que não distribuiu para os teus irmãos, que poderiam também se melhorar, recebendo uma ajuda? Todos os dias a gente na rua, andando de carro, sinaleiras, gente pedindo, gente vendendo, né? Uma a gente fecha o vidro, fica com medo, fica angustiado. Procuramos sempre, pelo menos eu, fazer uma oração para essa pessoa. Não importa se é homem ou mulher, andando na rua mesmo. A gente vê um mendigo sentado, fazer uma oração para essa pessoa.
Quando eu tinha 18, 20 anos, eu via na rua um cego, um cadeirante, mas o coração doía pra caramba, perguntava o que aquela pessoa fez, né, para merecer isso. Só que ao longo do tempo, depois que a gente se espiritualiza e começa a compreender, são planejamentos, né? Planejamento reencarnatório. Eu vou nascer assim, vou ficar assim, para resgatar débitos passados. A pessoa usa essa existência para esse resgate. Próxima existência, de repente, está iluminado, lindo, fora de série, maravilhoso. Ele ou ela, não importa, né? Já num outro patamar de bastante bênçãos. E assim vamos levando a nossa vida dia a dia. Daqui um pouco vai ter o atendimento. Para quem está vindo pela primeira vez, espero que gostem desse tipo de atendimento. Mas a nossa caminhada terrena é isso, desde o nosso nascimento, desde aquele carinho que recebemos da mãe e do pai, depois na juventude, quando constituímos família, tudo isso está programado. Tudo isso faz parte da nossa vida. Crescer e multiplicai-vos. Fizemos isso. Botamos os nossos filhos no mundo e torcemos e instruímos eles para que sejam boas pessoas. A nossa caminhada planetária também é ser solidária com os nossos irmãos, com as pessoas que nos cercam, as pessoas que nós encontramos no nosso caminho. Os nossos colegas de trabalho, o nosso chefe, que às vezes não é meio chato. Mas se a gente tiver uma compreensão da espiritualidade, a gente vai tolerar e não vai julgar, vai aceitar. Com restrições, lógico, desde que não fique pisando na gente, né? A nossa jornada planetária, a nossa caminhada planetária, é toda essa palavra de carinho, de amor, essa busca que nós fizemos para que a gente esteja em comunhão com Deus, comunhão com o Criador, se sentindo bem, nos sentindo bem. A nossa caminhada planetária é a maior bênção que nós temos como encarnados, desenvolver a nossa alma, nos desenvolvermos. Perante a bilhões de espíritos que estão na fila para ter uma oportunidade de vir ao planeta Terra, para ter esta educação, porque o nosso planeta é uma escola que está mudando para regeneração, ou seja, pegando um patamar a mais, já sendo um pouco mais suave, um pouco mais tranquilo. Tem bilhões de almas aguardando por esta oportunidade. E nós tivemos essa oportunidade, estamos tendo. E vamos procurá-la fazer da melhor maneira possível. Procurando fazermos o nosso autoconhecimento, evitando julgamentos, procurando ser o nosso coração bom, sermos uma boa pessoa, sermos boas pessoas para todos, termos a nossa aceitação de todos também, independente de credo, religião, não importa. Cada um é um ser humano dentro da sua caminhada evolutiva. E esse é o momento sublime que nós estamos presenciando aqui. Daqui um pouco, vamos para o mundo maior. E vamos retornar para cá? Possivelmente. Um pouco melhorado? Possivelmente também. De tempo em tempo, o planeta Terra recebe muitas pessoas que vão dar uma ajuda, que vão nascendo, como a partir do ano 2000 vem as crianças índigos, cristais, com uma inteligência bem diferente, uma super inteligência. Essas crianças vão ajudar a dar um desenvolvimento no planeta também, já vão se preocupar
com a sua casa. Quantas e quantas reportagens de jornais e televisão a gente vê os rios entupidos de lixo, oceanos, enchentes. Esse pessoal, essas crianças já vão se preocupar em reciclar esse lixo, a não deixá-lo jogado na rua, a ser solidário com os animais também, a ser solidários com os seres humanos, irmãos. Vamos ter um ensino um pouco diferente, melhor. Vamos nos voltar muito para uma religiosidade. Vamos nos voltar bastante para a parte divina, para a parte de que todos somos um. Independente de nós sermos uma unidade aqui, mas todos somos um só perante o Criador. E é isso a nossa realidade hoje. E é isso porque que nós pedimos para encarnar nessa época de transição. Porque a nossa contribuição nós nos comprometemos a dar para a melhoria da humanidade. E nós estamos contribuindo? Eu acho que todos de uma forma sim. A contribuição pode ser com uma palavra amiga, com uma paciência, com uma tolerância, com uma tranquilidade, com um abraço, com uma não reação, com uma ação de ajudar, tolerância, né? Que silêncio, tia. Uau! Alguém quer colocar algo? Então, essa é a nossa caminhada terrena. Essa é a nossa individualidade, esse é o nosso momento de estarmos presentes aqui, de procurarmos fazer o melhor que nós conseguimos fazer, e isso já é importante. Quando o Cristo disse, conheceis a verdade e a verdade vos libertará, olha só, imagina, 2000 anos atrás, isso era falando grego, eu acho que ele falava grego também, né? Mas o que é conhecer a verdade? É conhecer a gente, né? Eu conhecer minha alma, meus pensamentos. E essa verdade vai nos libertar. Libertar de quê? Libertar de padrões, libertar de crenças. Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. A gente não vai ficar preso a determinadas situações. Nós temos que nos conhecer, saber como nós reagimos e como nós agimos. Por favor. Eu queria lhe perguntar, eu tenho uma oração que eu pratico por uma outra razão, eu quero saber assim, ó, se eu posso, se essa oração vai ter validade no Espírito. Eu vou dizer ela brevemente. Concedei-nos, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que podemos e sabedoria para distinguir uma das outras. Sim. Sim, sim, mas é fantástico isso. O poder de uma oração é fantástico. Vocês nem imaginam o que acontece para a gente quando a gente ora. Colegas nossos que foram na Igreja Católica, e quando o padre estava fazendo as orações, essas colegas videntes que foram mãe e filha, viam cair luzes, rosas, pétalas de rosas por toda a igreja. Nossa, Mãe do céu. E isso significa que o Cristo está presente ali com todos eles, no coração de todo mundo. O poder de uma oração é fantástico. E uma mãe, então, quando ora por um filho, é a mesma coisa que Maria orando por Jesus.
O poder dessa mãe que tem para... Talvez o filho não seja merecedor dos benefícios, mas a mãe orando, a espiritualidade ajuda. Toda e qualquer oração é fantástica. Façam. E nós vamos termos os nossos merecimentos. Lá naquele livrinho que fica registrado tudo que a gente faz, quando for para o outro lado lá, a oração vai estar lá. Nossa, orasse bastante, com bastante fervor, bastante vontade, ajudasse bastante gente com oração. Pode orar pelo vizinho, por pessoas doentes, pelo pai, pela mãe, não importa. Ore por quem quer que seja, por crianças. Tudo é benéfico, tudo faz bem. Que nem aqui o nosso pessoal que vai vir fazer o atendimento, para eles fazerem o atendimento, eles têm que receber muita energia positiva para poder distribuir as energias que cada um precisa. Então, eles são os maiores beneficiados, os trabalhadores. Eles se carregam de muita energia e doam aquela energia que é necessária para doar. E isso é fantástico. E a oração, então, nossa, é lindo, 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 lindo. Faz. E é algo interessante. Vamos começar agradecendo por aquilo que a gente não teve ainda, mas vamos agradecer por ter aquilo que a gente ainda não teve, que vamos receber. Vamos agradecer pela saúde que eu tenho. Vamos agradecer pela família em oração, pelos vizinhos, pelos parentes nossos. Isso produz na eternidade, na parte espiritual, algo fantástico. Muito bom. Orem. Tranquilos. Só um minutinho. Nós vamos, daqui um pouquinho, vamos fazer um sorteio do nosso livro, que é A Viagem em Torno do Eu. Praticamente é relacionado ao assunto aqui que nós comentamos. Esse livro foi escrito pelo Ramatiz. São perguntas e respostas, né? É interessante. Nos dá algum bom esclarecimento. Vamos livros que a gente tem aqui embaixo também, na nossa livraria, também sempre tudo esclarecedor. Não temos mais. Possivelmente daqui a um tempo ele volta. Então a nossa caminhada terrena é isso, é esse momento, estarmos aqui, recebermos um atendimento e irmos para casa, nos sentirmos confortáveis, confortados e poder confortar alguém também. Tudo isso faz parte da nossa caminhada.